Na ministração da semana passada. Se você não viu, não participou na semana passada, você pode entrar no YouTube. Coloca aqui, o Eldson, o link do YouTube, para quem quiser acessar lá o YouTube. Ó, tá aqui o YouTube. Se você quiser acessar, para você pegar a primeira parte da mensagem, tá lá no YouTube, né? Nós vamos compartilhar aqui hoje, continuando a mensagem, sobre o autoconhecimento, a importância da gente se conhecer melhor. Veja bem, o texto que eu quero ler com você é um texto que eu já li na semana passada, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nós começamos na semana passada esclarecendo e falando, né, sobre o que é a alma, o que é o espírito e o que é o corpo, né? Então, eu não vou fazer essa definição hoje, porque nós já fizemos. Você precisa ver a mensagem lá para você entender melhor e para você avançar nesse projeto aí de autoconhecimento. Querido, nós falamos sobre o espírito, que é a nossa conexão com o mundo sobrenatural. E nós precisamos aprender a trabalhar melhor o nosso espírito. Nós precisamos entender que o nosso espírito, ele atinge coisas que estão muito além da compreensão humana. E você precisa entender isso. Através do seu espírito, você pode acessar coisas sobrenaturais. Nós lemos na semana passada, por exemplo, a oração de Elias. A Bíblia fala que Elias era homem semelhante a nós e orou com instância, e por causa da oração de Elias, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Você imaginou isso? O que a oração pode fazer? Por causa da oração de Elias, interrompeu o ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida não é que todo ano chove? Não é? É. E a Bíblia fala que por causa da oração de Elias, ficou sem chover 3 anos e 6 meses. Irmão, quanto nós podemos avançar na medida que nós entendemos o acesso que nós temos através do Espírito. Nosso espírito pode acessar coisas sobrenaturais, coisas muito maiores do que o que a gente possa imaginar. Em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos da vida. Nós podemos, eu lembro de uma experiência que eu tive, né, de orar por um rapaz que ele estava com um caroço no pulso, assim, do tamanho assim de um caroço alto. Assim. E eu fiz a oração por ele. No final da oração não tinha mais caroço. Final da oração. Não foi uma semana depois ou um dia depois, não. Ele foi curado na hora. Meu irmão, a oração pode acessar coisas que nós não fazemos ideia. A oração, ela pode produzir
aquilo que era impossível. Só que muitas vezes nós não fazemos isso por quê? Porque nós não entendemos o nosso espírito, nós não entendemos que nós temos um espírito, nós não entendemos muitas vezes que através do nosso espírito nós podemos acessar essas coisas. Então, quando você entende a dimensão do espírito, ô meu irmão, olha, vou falar com você. Você passa a descortinar uma série de coisas da vida. Da vida. E eu vou dizer para você, muitas vezes você pensa assim, olha, minha vida está tão garrada, ela está tão engarranchada, ela está tão difícil, ela está... Meu irmão, mas você precisa separar tempo para oração. Você precisa conhecer melhor essa dimensão do Espírito. Tem coisas que você pode liberar na sua trajetória, tem coisas que você pode desengarranchar da sua vida, que são espirituais e que precisam de uma intervenção espiritual. E que precisa que você se posicione na oração. Mas muitas vezes nós pensamos assim, não, para me resolver minha vida eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, e aí você sai atirando para todo lado, tentando resolver as suas coisas com a sua capacidade racional. E nós entendemos na semana passada que a nossa razão, ela está dentro da nossa alma. E a nossa alma é aquilo que nos acessa ao mundo natural. Meu irmão, a sua alma é limitada. A sua alma, ela dá acesso às coisas naturais. Ela é limitada. O seu espírito não é limitado. O seu espírito está muito acima das coisas naturais. Eu lembro de um profeta, o povo de Israel ficou cercado numa guerra, e durante muito tempo eles ficaram ali cercados por aqueles inimigos. O cerco foi tão grande, tão grande, tão grande, que por fim eles já não tinham mais comida. Eles estavam passando fome dentro da cidade, não tinham mais comida. E aí o profeta vai, se levanta e declara: amanhã, nesse mesmo horário, vai ter comida sobrando para nós. Ô, meu irmão, olha que loucura. Quando você acessa as coisas espirituais, você imagina, de um dia para o outro, você está passando fome hoje. Você imagina que amanhã você vai estar com comida, com fartura, com abundância. Com a sua mente natural, não. Com a sua mente natural, você pensa assim, mais um dia de peleja, mais um dia. Ô, meu irmão, quantas vezes a gente encontra as pessoas fazendo esse tipo de declaração? Você pergunta para a pessoa, como é que está? Como é que você está indo? Está difícil, né? Está complicado, está agarrado, a gente está enfrentando, estou empurrando com a barriga. Não é só expressão natural? Natural. São declarações que estão focadas em quê? No ambiente natural. Onde você está calculando de acordo com o que você sabe, que é natural. Só que quando você começa a acessar as coisas espirituais, não há limite. A Bíblia diz, não me recordo onde está o versículo, mas diz assim: tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. O que é possível? Tudo. Já imaginou isso? Agora, pensa uma coisa. Tudo é possível ao que
crer. Crer é um ato espiritual. Percebeu que agora você está acessando uma dimensão que não tem limite? Tudo é possível ao que crê. Oh, obrigado, querido. Olha lá. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, quando você acessa as coisas espirituais, você descortina um ambiente onde tudo é possível. Tudo pode acontecer. Uma doença pode ser curada, uma porta pode ser aberta, um emprego pode aparecer, uma promoção pode surgir. Tudo pode acontecer. Quando você acessa as coisas espirituais, tudo pode acontecer. Agora, pensa bem uma coisa. Muitos nem imaginavam a importância do Espírito. Muita gente nem entendia qual a diferença entre espírito e alma, né? Na semana passada nós falamos sobre isso, a diferença entre espírito e alma, né? Agora, você já entendeu que o espírito ele abre uma dimensão onde tudo pode acontecer, onde tudo é possível. O que é possível? Tudo. Meu irmão, agora entra um ponto muito importante que eu quero falar com você. Como que nós vamos avançar no mundo espiritual se nós não tivermos uma boa alimentação espiritual? Você já pensou uma coisa? Olha, nós estamos com a leitura anual da Bíblia, já há uns 5 anos, mais ou menos, nós começamos a leitura anual da Bíblia. Meu irmão, você já pensou quantos anos você não conseguiu ler a Bíblia toda? Nós estamos lendo há 5 anos. Eu, graças a Deus, consegui ler nos 5 anos, né? Mas quantos começaram, pararam? Quantos, né? Quando vai ler a Bíblia, acha pesado ler a Bíblia. E aí você precisa entender uma coisa. Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia? Meu irmão, a Bíblia é um livro espiritual. Não é um livro comum. É um livro espiritual. Se você não estiver desenvolvendo o seu espírito, você vai ter dificuldade de ler a Bíblia. Se você não estiver trabalhando bem o seu espírito, você vai ter dificuldade de ler a Bíblia. Meu irmão, só que para você desenvolver bem o seu espírito, você precisa ler a Bíblia. Você não pode deixar que a resistência te vença. Porque muitas vezes você vai, aí começa... quantos aqui, quando vão ler a Bíblia, sentem sono? Levanta a mão. Olha, vários. Começa a ler a Bíblia, dá um sono, um troço incontrolável. Meu irmão, olha, porque ler a Bíblia é um ato espiritual. Você precisa entender isso. Você precisa se conectar espiritualmente com Deus e dizer: Deus, olha, eu estou aqui agora num momento de comunhão com o Senhor através da palavra. Estou me conectando aqui na palavra e eu preciso que o Senhor
esteja comigo aqui desvendando a palavra, revelando a palavra para mim, para que eu possa acusar o meu irmão. Agora vocês acordaram. Vocês estavam quase dormindo aí. Não, querido, você lê a palavra, não é para acusar seu irmão, porque tem muita gente, nossa, esse texto aqui é para fulano. Já viu esse? No fulano precisa ler esse texto. Fulano precisa dessa palavra. E aí, meu irmão, não é assim que você vai ler a Bíblia. Não é assim. Você vai ler a Bíblia com qual intuito? Senhor, eu quero ser transformado pela palavra. Você está lendo a Bíblia para quê? Para ser transformado. É para mudar a sua vida. À medida que você lê, você precisa querer mudar. Você precisa querer praticar a palavra. Praticar a palavra. E aí, é um desafio, por quê? Porque muitas vezes você vai ler um texto que ele está te dando uma cepada na nuca. Sabe aquele texto que vem, bate assim, ai, nossa, essa doeu. Não é? Tem muitas vezes a gente vai ler textos assim, né? Você vai ler texto que fala sobre perdoar, aí tem coisa que você não quer perdoar, você está engarranchado nela, que falaram e te feriram e te magoaram, e a Bíblia fala, olha, assim como o Senhor te perdoou, perdoa quem te ofende. Meu irmão, é para praticar, não é a leitura da Bíblia não é para ser uma teoria, não é para ser uma ideia, é para ser uma prática na nossa vida. Aí você fala assim, mas fulano não está praticando, aí eu vou praticar sozinho. Meu irmão, pratica. Pratica, nem que seja sozinho. Não espera o seu irmão praticar, né? Para você praticar, porque tem, né? Tem irmão que ele é tão devagarinho para assimilar os ensinamentos de Deus. Ele é tão devagarinho que ele é como uma tartaruga de ré com duas patinhas quebradas. Você imagina isso, né? Uma tartaruga de ré, andando para frente, ela já não vai rápido. De ré, muito menos. Com duas patinhas quebradas, né? Tem irmão que é assim, na assimilação da palavra, ele assimila devagarinho, devagarinho, devagarinho. Se você for esperar ele assimilar na mesma proporção que você quer assimilar, você vai ter que frear. Então, não espera seu irmão assimilar, não, assimila primeiro. Depois que você assimilou, você vai ajudar ele a assimilar. Você vai ajudar ele a praticar junto com você. Você vai ser um instrumento de Deus nas mãos de Deus para trabalhar no reforço do seu irmão. Mas o importante é que você assimile. Deus está te falando, pratique. Deus está te mandando doar, doe. Deus está te mandando gastar tempo com oração, gaste. Três pontos importantes de alimentação espiritual. Primeiro, você precisa se alimentar da palavra. Segundo ponto, se alimentar da oração. Terceiro ponto, você precisa alimentar da comunhão. Palavra, oração, comunhão. Meu irmão, eu vou falar com você uma coisa. A palavra e oração, você pode praticar na sua casa, no seu quarto, fechar a porta, entrar para lá e gastar tempo.
se lançar diante de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa importante sobre oração, né? Muita gente enfatiza na oração o quê? Falar com Deus. Só que uma coisa que eu acho que é muito importante é você aprender a ouvir Deus. Porque, olha, Deus sabe tudo que você vai falar com Ele. Você sabe tudo que Deus quer falar com você? Sim ou não? Não. Meu irmão, então, é lógico que falar com Deus é importante? É muito importante. Né? A Bíblia fala que nós devemos apresentar todas as nossas necessidades ao Senhor, através de súplicas, orações, né? Você deve apresentar suas necessidades ao Senhor. Porém, mais do que você falar com Deus, é a importância de você aprender a ouvir a Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Como que o Senhor quer me guiar? O que eu preciso fazer? Onde o Senhor quer que eu vá? Meu irmão, ouvir a Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão tremendo. Eu lembro que um dia nós estávamos indo para um casamento, eu, minha esposa e o Rafa, e nós esquecemos o convite em casa. E a gente já estava bem longe quando a gente descobriu que a gente estava sem o convite. A gente não sabia o endereço. E o casamento era lá em Santa Luzia. Eu nunca tinha ido em Santa Luzia. E você chega numa cidade, Santa Luzia. Imagina quantas igrejas tem em Santa Luzia. Muitas. Primeiro que é enorme Santa Luzia, né? E eu fiz uma oração lá no carro, né? Nós oramos e pedimos a Deus, Deus, guia a nossa vida até essa igreja, que nós não sabemos nem o nome da igreja a gente sabia. É maravilhoso isso. Porque se você soubesse pelo menos o nome da igreja, você fala, não, irmão, já sei, eu vou procurar o nome das igrejas que tem nesse. Mas eu não sabia nem o nome da igreja. Nós fizemos a oração e fomos dirigindo para lá. E o Espírito Santo foi nos guiando. Entra nessa rua. Agora você vai por essa rua. E agora você vai por essa rua. A hora que nós assustamos, nós estávamos lá dentro de Santa Luzia. E olha, quando nós chegamos dentro de Santa Luzia, me veio no coração, se eu quero perguntar para alguém, onde que tem uma igreja evangélica aqui? Né? Parei o carro. Estava vindo um senhor. E aí eu, por favor, queria saber onde que tem uma igreja evangélica aqui. Ele olhou para mim assim. Ele falou assim, ó, tem uma logo ali e tem uma lá embaixo. Está vendo? Lá, naquele lugar, lá é uma igreja evangélica também. Eu falei, amor, vamos lá naquela lá de baixo. Irmãos, nós chegamos lá e era a igreja. Era a igreja. Nós chegamos guiados pelo Espírito Santo, numa igreja que a gente não sabia nem o nome, num endereço que a gente não sabia, e Deus nos levou até lá. Olha que experiência maravilhosa que você vive quando você se dispõe a ouvir a Deus. Né? E era o casamento do Clebinho. Casamento. Não era? Meu irmão, olha que coisa boa. Você tem acesso a essas coisas. Só que você precisa praticar. Como que você vai praticar, meu irmão? Gastando tempo.
Aí você fala assim, oh, mas a minha vida está tão difícil, está tão corrida, eu estou com tantas dificuldades. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. O tempo que você gasta com oração, você não perde, você ganha. Você tem que entender isso. O tempo que você gasta estando diante de Deus, você não perde nada nesse tempo. Nada, 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 nada. Se você ficar ali 1 hora, você ganhou 1 hora. Se você ficar 2, você ganhou 2. Sabe por quê? O tempo que você gasta em oração, você aciona mecanismos poderosos em Deus que vão liberar a sua trajetória, vão liberar a sua vida. Tem coisas que você não sabe, mas que Deus sabe. E Ele sabe como resolver essas coisas que você não sabe. Então você precisa ter uma boa alimentação espiritual. Meu irmão, e olha, tempo que você vai gastar ali na palavra, na oração, você vai começar a desenvolver coisas espirituais, mas também é importante que você tenha vínculos de comunhão. Vínculos de comunhão. Na comunhão, a Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Na comunhão, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Né? Essa é uma parte lá do Salmo 133, que diz, ó, como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce para a barba de Arão, e escorre pelas golas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que ele diz mais? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, quando você está na comunhão com o irmão, entenda, comunhão é um vínculo espiritual. Tem muita gente confundindo comunhão com amizade. Amizade é um vínculo natural, é um vínculo da alma. Comunhão não. Comunhão é um ato espiritual. O que é comunhão? Como que você define comunhão? Comunhão é eu estou ligado em Cristo, você está ligado em Cristo. Nós estamos ligados um ao outro em Cristo. Isso é comunhão. Eu estou ligado a você em Cristo. Eu não estou ligado a você porque eu gosto de você, porque a gente tem afinidade, porque a gente tem os mesmos projetos, os mesmos sonhos. Não. Tem o mesmo projeto, mesmo sonho, mesma afinidade. Isso aí se chama amizade. Tem pessoa que eu não conheço, mas eu estou ligado a ela, mesmo sem conhecer. Por quê? Ela está em Cristo, eu estou em Cristo. Então, automaticamente, eu tenho comunhão. Comunhão é você compartilhar a vida de Deus, é você edificar a vida do seu irmão. Comunhão não é para ficar falando mal dos outros, comunhão é para fortalecer uns aos outros. Quando você está em comunhão, você sai fortalecido em Cristo Jesus daquele momento e o seu irmão sai fortalecido em Cristo Jesus daquele momento, porque comunhão é um ato espiritual. Irmão, não precisa de churrasco para ter comunhão.
Não precisa ter comida para ter comunhão. Comunhão é um ato espiritual. Não estou dizendo que você não possa fazer comida para o seu irmão, né? Não estou dizendo que você não possa fazer churrasco, também pode, né? Agora, se o churrasco não convergir em atos de edificação, ele foi só churrasco. Só amizade, não houve comunhão. Meu irmão, comunhão ela faz com que você esteja mais fortalecido em Cristo Jesus. Não tem como você estar em comunhão se você não ser edificado, e não ser fortalecido. Se você está num ato de comunhão, você sai dali com mais vontade de buscar a Deus. Você sai dali com mais vontade de se santificar. Você sai dali com mais vontade de ser cheio do Espírito. Comunhão, ela provoca isso em nós. Meu irmão, e olha, se algum momento na sua vida você sentir que você está meio borocochô, minha mãe que fala borocochô. Você está meio borocochô, está meio cabisbaixo, está meio esquisito. Meu irmão, acione o fator comunhão. Pensa assim, estou precisando chegar perto de um irmão bem fogo e glória. Um irmão que trisca e já sai faísca. Mano, meu irmão, não tem aqueles irmãos assim que você chega perto dele assim e você sente assim aquele impulso de Deus, assim. A brasa começa a aquecer junto ali com você. Meu irmão, o dia que você está meio estranho, meio borocochô, é esse dia que você precisa chegar perto de um irmão ali, fogo e glória, cheio do Espírito, o irmão está na busca, o irmão está ali realmente incendiado por Deus. Meu irmão, se for uma terça-feira, você pode vir para a reunião de oração. Ué. Vem pegar fogo aqui. Se não for terça, você liga para o irmão, irmão, queria que você orasse comigo. Tem como eu ir na sua casa? Irmão, gasta tempo. Investe. Vou dizer para você uma coisa. Quantas vezes que você marca encontro com os irmãos para ficar batendo papo furado? Quantas vezes você gasta tempo de verdade para você falar assim, olha, eu quero ter um tempo de qualidade, de edificação, de oração, de fortalecimento na palavra. Aquele tempo que você vai sair dali motivado em Deus. Então você precisa aprender a se alimentar espiritualmente. Interessante, essa semana a gente está lendo lá a nossa sequência da Bíblia. Lá fala sobre a perseguição de Saul a Davi. E teve um momento que Saul estava perseguindo Davi e Davi foi encontrar-se com Samuel. Ó, que bacana, hein? A experiência de Davi foi o quê? Vou lá conversar com Samuel. Meu irmão, Davi chegou, encontrou com Samuel, e Samuel falou com ele, não, Davi, vamos lá para Ramá.
Vamos descer lá para Ramá. Foram os dois para Ramá, da casa dos profetas. E aí eles estão lá na casa dos profetas e Saul ficou sabendo, opa, Davi está lá em Ramá. Mandou uma equipe de soldados lá para prender Davi, para matar Davi. Meu irmão, só que quando os soldados chegaram em Ramá, olha bem, eles estavam num ambiente espiritual tão tomado de Deus, tão cheio de Deus, tão fluir de Deus estava tamanho naquele ambiente. Quando os soldados chegaram lá para matar Davi, para prender Davi e matar. O que aconteceu? Eles foram tomados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ficaram tão tomados que eles ficaram como que em transe. Eles ficaram. Eles não conseguiram fazer o que eles tinham ido lá fazer. Eles ficaram tomados pelo Espírito Santo. Aí Saul foi e mandou outra equipe. Não, agora eu vou. Saul mandou outra equipe para lá. O que aconteceu com a outra equipe? Foi tomado pelo Espírito Santo também. Eu estou entendendo que ambiente é esse? Está percebendo? Que ambiente espiritual é esse? As pessoas chegam lá sem motivação correta. Elas não estão chegando lá, vou lá para me ser cheio do Espírito Santo. Eles estão chegando lá com a motivação de matar o outro. Mas quando chega lá não consegue. É tomado pelo Espírito Santo. E começa a profetizar, e começa a glorificar, e começa a adorar, e começa a bendizer. Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Experiências. Ambiente de comunhão, ambiente de adoração, ambiente tomado por Deus. Tem que virar esse reloginho para lá de cá, porque eu fico tão tomado nessa ministração que eu esqueço da hora. A hora vai passando assim, e esse relógio que ele é turbinado, passa rápido demais. Querido, então você precisa aprender. Eu quero ler com você aqui um texto, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha aí, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha aí, que tremendo isso aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos. Meu irmão, olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele assim, Deus tem alimento sólido. Tem muita gente que está aí acostumada a beber só leitinho. Meu irmão, Deus tem alimento sólido. Ele tem alimento pesado, alimento que precisa de calibre para digerir. Mas isso aí é para quem? Para os adultos. Meu irmão, olha, não é para criança, não. Se você está aí só acostumado a beber leitinho, você precisa crescer, meu irmão. E aqui fala como que você vai crescer, olha. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Como que você cresce espiritualmente? Pela prática. Meu irmão, e é maravilhoso. Maravilhoso. É na prática, não tem teoria, não. Não é aquele negócio de você ficar com
cheio de ideia, não, é na prática. É na prática. E a prática faz você crescer. Se você hoje orou e você discerniu a voz de Deus, aí Ele vai te falar, agora você vai e faz tal coisa. Ele sempre vai te dar uma direção prática. Nunca vai ficar só com a ideia. Ele vai te dar direções práticas. E aí, para você praticar aquilo, você precisa ter fé. Para você ter fé, você precisa ter o conhecimento da palavra. Tendo conhecimento da palavra, você precisa. Aí você vai vendo que é um conjunto de coisas que vão sendo praticadas. É um desafio constante. O alimento sólido é para os adultos. Aqueles que têm as suas faculdades exercitadas pela prática. E quando você exercita as suas faculdades espirituais, você passa a discernir o bem e o mal. Você passa a discernir o bem e o mal. Olha, isso aqui não é o caminho que serve para mim, é do mal. Esse aqui é o caminho que é bom, eu vou seguir por ele. Você não vai andar em qualquer caminho, porque você está discernindo. Você não vai se aliar a qualquer pessoa, porque você está discernindo. Você não vai comer em qualquer mesa, você está discernindo. Você não vai falar qualquer palavra, você está discernindo. Quantas vezes você abre a boca para dizer que a sua vida está horrível? Ô, meu irmão, você acha que você fazendo essa afirmação, você está trazendo coisa boa para a sua vida? Não. Irmão, olha, quem está no controle da sua vida? Deus. Se Ele está no controle da sua vida, até o ruim que acontecer com você faz parte do seu crescimento. Então, se você sabe discernir o bem e o mal, você sabe que até o mal que você vive faz parte do processo de você amadurecer, de você crescer, de você se tornar mais consolidado em Deus. Eu costumo falar com os discípulos há muitos anos, eu venho falando com eles, falo, engrossa o lombo, querido. Engrossa o lombo. Você tomou a pancada aí, doeu muito, seu lombo está fino. Engrossa o lombo, que a hora que bater, não vai doer, porque o lombo está grosso. Irmão, tem vezes que você toma pancada que o outro olha e fala assim, nossa, como é que você aguentou isso? E, meu irmão, nem doeu. O lombo está grosso. O que aconteceu? Eu nem vi, não. Eu não estou sabendo, não. O lombo está grosso. Ué. Às vezes o outro quase morreu só de ver você tomar a pancada. Você está ali tranquilo, seguindo a vida em frente. Meu irmão, você descobre se você está muito menininho, assim, muito pequenininho, muito frágilzinho, à medida que você toma as pancadas. Ué. Meu irmão. Você toma aquelas pancadas assim na vida, aquelas pancadas pesadas e você consegue passar por aquilo tranquilamente, então você já está adulto. Você já está conseguindo superar os processos com mais facilidade. Quer dizer agora então que qualquer batida você está pronto? Não estou pronto para qualquer batida. Né? Algumas ainda fazem assim,
Tem uns que são muito bem colocados no rim. Ai, Jesus. Mas a maioria delas você já consegue absorver com facilidade. Meu irmão, olha bem. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, pela prática. É isso aí, pela prática. E eu vou falar com você uma coisa, falar é fácil. Falar é fácil. Pratica. O dia que você estiver praticando, você vai ver que não é tão simples quanto você imaginava. O dia que você for praticar e ensinar alguém, você vai ver que não é tão fácil quanto você achava. O dia que você for praticar o amor ao próximo, você vai ver que não é tão fácil quanto você imaginava. Mas pratica. É praticando que você vai crescer. Amém? Bom, então esse quesito aqui foi na área do espírito, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a alma. E aí eu vou falar com você. Essa parte é uma parte desafiadora. Falar sobre a alma é uma parte desafiadora. Por quê? Porque a maioria de nós, a gente vai vivendo sem entendimento da nossa alma. Sem conhecimento real da nossa alma. Olha bem, nós dissemos que a alma é o quê? Razão, emoção e vontade. Né? Razão, emoção e vontade. Quando que a sua alma começa a existir? No ventre da sua mãe. Ela já existe lá no ventre da sua mãe. Aí você tem alguma lembrança racional do ventre da sua mãe? Não. Mas você tem sentimentos que estão com você desde o ventre da sua mãe. Uau! Já pensou? Os sentimentos que você trouxe lá do ventre da sua mãe, quando você estava sendo gerado. E aí eu vou dizer para você uma coisa importante. Muitas mães, quando estão gerando filhos, elas não pensam que estão passando situações para os bebês. Filhos absorvem sentimentos. Teve uma pessoa que eu acompanhei, que a mãe engravidou num momento muito difícil financeiramente. Quando a mãe descobriu que estava grávida, ela travou-se. Qual o sentimento que a mãe teve quando ela descobriu que estava grávida? Eu não podia estar grávida. Está entendendo isso? Eu não podia estar grávida. Meu Deus, esse não é o momento de eu estar grávida. Eu estou numa situação que eu não posso estar grávida. Agora imagina a criança absorvendo o quê? Rejeição. Eu não sou aceito, eu não sou amado. Vim na hora errada, eu sou um problema. Eu sou um problema para minha mãe, eu sou um problema para o meu pai. E ela já chega ao mundo absorvendo o quê? Que eu sou um problema, eu não sou bem aceito, eu não sou valorizado, eu não sou... Eu sou rejeitado, eu sou um fracasso. Vem cá, Chico.
Aqui, queridos, o exemplo disso que o Denis está falando aqui é porque as minhas gestações foram bem caóticas, né? E bem complicadas mesmo. E tanto o Augusto quanto Lorena foram milagres, né? Essa igreja é frutos disso. Eu não podia ter filhos e Deus me deu 2 óvulos. Um é o Augusto e fruto da oração do Augusto é a Lorena, 6 anos depois. E no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu falei: ai, meu Deus, vai ser de mim, porque eu já tinha passado uma peleja para ter o Augusto. E eu vim aqui, eu me lembro que eu vim no domingo, né, na igreja, e eu testemunhei e falei assim: olha, eu descobri ontem que eu estou grávida e eu vou precisar passar por esse fogo e eu preciso que vocês me cubram. Foi o dia que eu fui à igreja, porque na segunda-feira em diante eu comecei com um sangramento e esse sangramento foi contínuo, porque a Lorena ficou pendurada pelo lado direito do meu útero e a placenta descolou do lado esquerdo. Então, na segunda-feira, o médico falou comigo assim: olha, você está com 4 semanas de gestação, mas não se apegue, porque é provável que você vá perder esse bebê. Esse bebê não vai vingar, essa criança não vai vingar. E quando foi na semana seguinte, o mesmo sangramento. E aí eu voltei lá e ele falou assim: olha, você provavelmente já está em processo de aborto, vem aqui para a gente curetar, porque é aquilo que eu te falei, não se apegue, porque não vai vingar. Só, queridos, que toda semana que eu fazia ultrassom, estava lá, coração batendo, normal, gestação normal, mas o sangramento era contínuo. Eu e o Cláudio acordávamos à noite com a cama toda cheia de sangue. Eu ia ao banheiro, saía hematomas gigante, e eu falava com ele assim: pega aí, vamos ver se tem menino no meio disso. E essa tortura foi até o 6º mês de gestação dela. E todas as vezes que eu ia ao médico, eles não falavam se era menino ou menina. Eles só falavam assim: não se apegue, porque você vai abortar. Como que você não se apega a uma criança que está crescendo na sua barriga mês a mês? E eu ficava ali: meu Deus, eu me rendo a esse amor. Ou eu, o que o senhor está fazendo? E eu não podia dar um passo. E isso foi até janeiro, né? E quando foi em janeiro, a médica me chamou e falou assim: olha, o ultrassom, o hematoma reduziu, não está sangrando mais, está formando uma bolsa atrás, então provavelmente ela vai nascer prematura. Desse momento em diante, eu fiquei diabética e Lorena realmente nasceu prematura. Resultado dessa confusão toda. Lolo é uma menina extremamente amorosa. Porém, ela é assim, ó, em mim. Por quê? Ela ouviu o tempo todo e ela sentiu que a qualquer momento ela ia embora. Então, hoje, eu tô aqui no culto, a Lorena fica na minha barriga, assim, ó, na minha frente, segurada na minha mão. Ela fala o tempo todo comigo: eu queria ser uma mochila para eu ir e voltar para o serviço com você o tempo todo. Eu não posso deixar a Lorena no transporte escolar sozinha. A minha cunhada leva e eu busco a Lorena na escola, porque ela tem sensação de abandono. Ela pode ver todo mundo. Se ela não me vê, eu abandonei. A última apresentação que teve aqui das crianças, ela dançou aqui. Como o Augusto é colado nela, ele falou comigo: dá licença que eu quero filmar. Não foi, Tia May? Eu saí e sentei ali, ó. E o Augusto ficou aqui de frente e filmou ela. Ela chegou em casa e falou comigo assim: você não me viu dançar. Eu falei com ela: eu vi, eu estava na primeira fila te olhando. Ela precisa estar conectada com os meus olhos. Então, o que é gerado, né, essa questão da alma, ela não sentiu essa dor. Ela não viu, né, não o que passou, mas está dentro dela de forma nenhuma, queridos.
De forma nenhuma. Lolo foi a cereja, né? Nós achamos que nós tínhamos sido abençoados com o Augusto. Lorena foi um presente que Deus falou assim, toma, né? E assim, nós estávamos preparados. Nossa casa tinha nosso quarto, né, amor? E o quarto do Augusto. Nós tivemos que quebrar a casa, mexer na varanda, se virar e fazer um quarto para ela. Então, e ela veio, gente, eu estava desempregada, eu não tinha R$1. Eu não tinha nada, 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 nada. Eu não tinha uma fralda de menina, não tinha nada, nada. E Deus nos deu, né, um enxoval feito nos Estados Unidos por uma pessoa que era cliente do Cláudio. Ela nos deu o enxoval da Lorena de RN até ela fazer 1 ano, com tudo da Carter. Lorena, no primeiro ano dela de vida, eu não comprei um pano de boca. Oi, amor. E Deus nos deu, né? Então Lorena se vestiu assim com toda a provisão. Até 1 ano de idade eu não comprei nada para ela e eu jamais rejeitei Lorena. Só que o meu medo, porque de perder ela, dela ir embora, né? E eu ficava assim, eu amo ou não amo? Isso ficou dentro dela. Então hoje eu falo com Lorena o tempo todo, amor, você é linda, você é meu presente, você é minha princesa, a mamãe te ama, você é aquilo que Deus sonhou, mas ela sente que ela pode me deixar a qualquer momento. Então é um desafio que a gente vai vivendo dia após dia, até que esse amadurecimento e esse entendimento chegue como cura na alma dela. Como ela ainda é pequenininha e ela ainda não entendeu, né, essa questão que ela precisa passar por esse processo de cura, eu estou dando esse suporte e crendo que o Senhor está aí conduzindo todas as coisas, né? Querido, agora olha que coisa tremenda. Quantas coisas que você viveu na sua alma que te marcaram negativamente, que bloquearam a sua mente, que bloquearam o seu potencial, que bloquearam você de ser extremamente feliz. Nós estamos aqui com o testemunho da Lorena que, por causa da gestação dela, hoje ela sofre aflições. Ela tem medos. Ela tem traumas, ela tem bloqueios. Irmão, e você? Você se conhece? Você sabe como que está a sua alma? Como que você processou todas as coisas que você viveu? Você é alguém que sabe acreditar em você? Você é alguém que sabe se valorizar? Ou você depende que o outro te valorize? Que o outro te aceite? Que o outro te ame? Que o outro te reconheça? Que o outro... Querido, quantas vezes as pessoas estão aí travadas? Travadas. São pessoas inteligentes, são pessoas capazes, são pessoas com potencial lindo, maravilhoso, mas estão travadas. Não conseguem desenvolver, não conseguem avançar, não conseguem ir para frente. Por quê? Porque alguém um dia rejeitou, porque alguém um dia falou, porque alguém um dia desprezou, porque alguém um dia... E aí você vai assimilando todos esses sentimentos e esses pensamentos e essas vontades, e você vai se tornando uma pessoa doente na alma. Seu corpo está aí todo normal, mas a sua alma está doente. Só que aí nós estamos falando, o texto que nós lemos lá de Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Diga comigo, conservados íntegros. Deus não quer que você tenha uma alma dilacerada. Ele não quer que você fique sem sair do lugar porque você foi afetado na sua alma. Ele não quer que você bloqueie o seu potencial porque algum dia alguém falou que você é lerdo. Não é verdade? Parece bobeira, mas quantos pais já chamaram os filhos de lerdo? Você é um burro, você é um lerdo, retardado, você parece que não sabe das coisas. Quantos pais já cometeram esse erro? E aí você acha assim, não, isso aí é uma coisa normal, todo pai xinga o filho mesmo. Meu irmão, agora você sabe o estrago que isso trouxe na vida do seu filho? Quantos filhos hoje estão paralisados no seu potencial porque o pai um dia falou, porque a mãe um dia falou que você é um lerdo, você é um retardado, você é um burro, você é um ignorante, você não presta, não faz ser nada na vida. Alguém aqui já ouviu um pai fazer isso ou uma mãe fazer isso com os filhos? Sim ou não? Levanta a mão. Quase 100% viu. Irmão, agora pensa bem uma coisa. Sim, talvez o pai está reproduzindo o que ele recebeu, né? Sim, mas olha, o importante é que na medida que nós entendemos melhor a nossa alma, nós podemos reeditar a nossa alma. Isso é um ponto muito importante. Olha, a sua alma ela foi toda editada. Ela recebeu uma programação. Ela foi recebendo senhas, dados, senhas emocionais, dados emocionais, racionais. Você já viu pessoas que têm dificuldade de falar em público? Às vezes são pessoas extremamente inteligentes, mas têm dificuldade de falar em público. Por quê? Porque em algum momento na sua vida, na sua história, ela editou que falar em público é uma coisa que ela tem dificuldade. Em algum momento, seja lá no colégio, menino, colégio é um trem. Quinta série que não acaba, né? É demais, né? Fala sério. Meu irmão. A quinta série, você está lá todo com dificuldade de falar. O Juninho até fez assim. Quinta série é bravo, né? Você lá todo travado, com medo, inseguro, com toda dificuldade, aí o professor passa um trabalho que você tem que ir na frente. Aí você vai lá na frente, você já vai todo tremendo. Você já vai todo com dificuldade. Aí o que acontece? Um abençoado. Pai, ô gueludo, fala logo aí, ué. Fala logo aí, você está aí
Não vai falar, não, aí você... Ô Senhor da glória. Meu irmão, aí depois daquela experiência de você ir lá na frente para apresentar o trabalho, o negócio está tudo errado. O que você passa a acreditar? Eu não tenho potencial para falar em público. Eu não sou goeludo. E aí você, quando alguém fala para você falar em público, você traz de volta aquele acontecimento que você ficou travado, que você ficou bloqueado, que você ficou desordenado. Irmão, só que deixa eu te explicar uma coisa. Você gerou uma edição lá na sua alma, que é uma edição de quê? De bloqueio. Significa que você precisa manter essa edição de bloqueio? Sim ou não? Não! A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, coloca aí para mim, parte do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas, olha aqui tem uma chave. Presta bem atenção nessa chave. Olha aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Presta bem atenção. Transformai-vos. Quem vai transformar você? Quem? Nós mesmos. Essa não é uma ação que alguém pode fazer por você. Meu irmão, isso é uma chave. Isso é uma chave tremenda. A renovação da sua mente. Você antes acreditava que você não tinha potencial, que você era limitado, que você não conseguia, que você não adianta, você não consegue porque você viveu aquela experiência e você ficou bloqueado com aquela experiência. Meu irmão, só que isso aí não precisa continuar na sua vida. A Bíblia diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Onde que foi o seu bloqueio? Onde que foi a sua dificuldade? Comece a prestar atenção. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu vivo tal situação? Qual o pensamento que eu tenho quando eu vivo tal situação? Qual a minha reação diante de tal situação? Como que eu lido com a crítica? Como que eu lido com o desprezo? Como que eu lido com a pessoa me olhar torto? Tem gente que não precisa nem de ouvir nenhuma palavra negativa. Se o outro olhou torto para ele, já é suficiente para ele se sentir travado, bloqueado, com medo, inseguro. Como que eu lido? Meu irmão, você precisa ir buscando se conhecer. Como que é que eu reajo? Aí você fala assim, olha, bom, eu já entendi que eu reajo assim, assim, assim. Mas por quê? Por que eu construí esse tipo de padrão de reação e de ação e de pensamento e de sentimento? Irmão, você precisa ir compreendendo essas coisas para você renovar a sua mente. Ninguém pode renovar sua mente por você. Às vezes, né, seu pai ou a sua mãe falou que você era lerdo.
Aí um dia você descobriu que a sua mãe falou que você era lerdo, mas aí a sua mãe já te pediu perdão. E você continua pensando que você é lerdo. O perdão da sua mãe não desbloqueou você. Quantos já tiveram essa experiência? Você viveu algo, a pessoa veio, se consertou com você, mas você continuou travado. O que é isso? Você não se resolveu com você. A pessoa veio e se resolveu com você. Mas você não se resolveu com você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele está falando de mente ali, ele está falando da nossa alma. Porque tem muitas experiências que não são racionais, elas são emocionais. Eu vi um caso de uma menina, ela tinha medo de sair na chuva. E aí, eles não descobriam o que é que estava acontecendo, por que ela tinha tanto medo de chuva, até que um dia descobriram. Quando ela era muito nova, um dia ela foi e fez xixi e cocô no chão. E a mãe dela era uma mãe extremamente nervosa, aquelas mães raiz, sabe, aquelas que o nervo está à flor da pele. É porque antigamente mãe, ela estava só esperando uma oportunidade para arrebentar com o filho. E aí a menina fez cocô e xixi no chão. A mãe pegou aquela menina, esfregou a cara dela no cocô e no xixi. Bateu nela e esfregou a cara dela lá naquele trem. Produziu uma imagem na cabeça dela. Qual imagem? Água suja. Xixi misturado com cocô. Com água suja. Quando ela ia sair na chuva, o que ela via? Água suja. Ela ligou a água suja da chuva com a água suja da experiência que ela viveu com a mãe. Ela não conseguia sair na chuva. Está me entendendo, querido? Está me entendendo? Olha, tem coisas que estão bloqueando você que você talvez não saiba. Não lembro. Vem cá e conta. Mas não lembro mais da história. Querida, é tanta história na vida da gente, não é? É para ficar traumatizado mesmo. Imagina, você está lá na roda gigante. Ô Senhor. 9 horas já, querido. 9 horas e nós descobrimos o trauma da roda gigante. Irmão, o que eu quero dizer com isso? É que quando você vai entendendo melhor a sua alma, tem muita coisa para a gente falar sobre alma, é lógico que tem, né? Mas quando você entende melhor sobre a sua alma, você aprende a reeditar a sua alma, né? Eu costumo brincar com as pessoas dizendo assim, a maioria das meninas tem medo de barata, não é verdade?
A maioria, não estou falando todas. Né? Agora, pensa bem para você ver qual a experiência que as meninas têm. Quando aparece uma barata em casa, o que a mãe faz? Grita, esperneia, corre. Você imagina para uma criança, uma menina que está se espelhando na mãe, ver a mãe apavorada com a barata, ela vai pensar o quê? O que ela vai editar? Barata é um monstro horroroso, difícil de lidar, ué. Não é? A edição da sua alma. A edição da sua alma. Aí o que acontece? Na maioria das vezes, né? Quando a criança vê a mãe gritando, aí chega o pai, né? Com aquele chinelo 44, pá! Não é verdade? A maioria dos meninos não tem dificuldade com barata, porque vê o pai enfrentando a barata. Pá! É quase uma cena épica, né? Olha. Pai enfrentando a barata ali. E o menino passa, eu também consigo enfrentar a barata. Né? Alguns não enfrentam outras coisas, mas a barata enfrenta. Irmão, espero que tenha sido proveitoso para você. E nós não chegamos ainda na parte do corpo, né? Falamos do espírito, falamos um pouco da alma, né? E não falamos ainda do corpo, mas numa próxima oportunidade, né? Deus vai nos dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre a alma e entrar um pouco ainda no corpo, né? Fique de pé.